Estou ciente hoje no dia 2 de abril, né, dia da conscientização mundial do autismo. Então nós tivemos no dia 21 da síndrome de Down, aí tivemos algumas atividades, e agora a nossa atividade nesse dia vai trazer alguém que esteja, né, que está dentro do que a gente está chamando de conscientização. Alguém que de fato vai trazer para a gente a sua realidade, a sua vivência, a sua experiência, a sua forma de lidar com a vida estando dentro dessa situação que hoje a gente conscientiza a população de como tratar, como lidar. Então nós vamos ter uma oportunidade, que eu acho que ímpar, de poder não apresentar um método, não apresentar uma teoria, não apresentar uma intervenção, mas ouvir de alguém como é de fato essa realidade e como é a sua experiência de vida, e a partir daí a gente poder entender melhor como essa população ela de fato se comporta, como sente, como vive, mais do que a gente supor de como seria, tá bom? Então eu apresento vocês para quem não conhece o Gustavo, e ele vai estar nessa oportunidade falando conosco aí sobre as suas experiências, sobre a sua vida, e aí no final a gente abre a oportunidade de vocês fazerem uma pergunta que vocês acharem mais adequada, tá bom? Gustavo, a palavra está com você. Meu nome é Gustavo, eu acho que a maioria conhece aqui, já participei de alguns atendimentos, seus filhos. Sou estagiário de psicologia na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência há 4 meses. E a minha história com o meu autismo é muitos desafios, mas também teve os lados bons. Lado de superação, uma história, como fosse uma história de um livro, mesmo com tão pouca idade, 21 anos, mas passei por várias coisas. Tive meu diagnóstico, foi fechado meu diagnóstico com 2 anos e meio. Na época, até os meus 2 anos e meio, minha mãe não suspeitava nada, não tinha algo que chamasse tanta atenção dela. Ela já viu que eu não tinha muito interesse em interagir e brincar com os coleguinhas. E eu não tinha ainda não tinha nenhuma comunicação. Não conseguia verbalizar nada. Conseguia andar com 1 ano e meio. E até então parecia tudo normal. Tudo, entre aspas, normal. A partir dos 2 anos que eu já não conseguia mais verbalizar uma palavra, ela começou a desconfiar de algo. Existia algo que ninguém conseguia explicar, mas existia. Na intuição dela existia alguma coisa. E a partir disso que ela começou a batalha, de fato. Começou a procurar ajuda. De alguma forma, começou na busca de profissionais. Então ela começou a buscar fonoaudiólogos, logistas, psicólogos, para tentar explicar o porquê eu era tão diferente, o que eu tinha uma coisa diferente. Uma das sintomas que ela também percebeu muito que às vezes eu batia a cabeça na parede. Isso era... Ela achava já esquisito. Aí ela procura de vários neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, eles sempre falavam a mesma coisa. Esse garoto não tem nada. Respeita o tempo dele. Essa coisa da sua cabeça. Não tem nada disso. Eu era uma criança muito quieta, não era uma criança criativa. Então, para os profissionais, isso não mostrava nenhum sinal para eles. Uma criança que era isolada, vivendo seu mundo, tinha uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Aí, passando por
depois de vários profissionais, fonoaudiólogos, como eu já falei, e tentando, eu vou para uma creche, e a creche já se vê essa dificuldade de socializar, de se comunicar com as outras crianças. E a intuição dela falou: olha, eu acho que eu vou levar para uma escola particular porque alguém vai me orientar de alguma forma. Ela estava completamente perdida. Vou para uma escola particular, começa a ter esses mesmos comportamentos, mesmas questões. Aí a direção, eu, por exemplo, se vê muito nítido que eu não consegui pegar no lápis, eu não consegui pegar no copo, não consegui pegar no canudo, coisas muito básicas. Eu também tinha muita dificuldade em atividades diárias, muito do dia a dia. Desculpa, minha mãe era muito difícil, por exemplo, escovar o dente, amarrar o braço, tomar banho, fazer coisas muito básicas. Aí a direção da escola chama ela e ela indica, e a diretora indica uma médica. A diretora não falou em nenhum momento sobre autismo. Minha mãe vai ter essa médica, minha mãe vai buscar no Google essa médica, vai no site da médica, e no site estava falando sobre autismo. Aí ela lendo sobre, na página dessa médica, sobre todas as questões do autismo, ela viu que 80% daquelas características que estavam descritas eram compatíveis comigo. Ela se deu conta que eu fui ter autismo. Foi um baque. Porque ela pergunta, ela começa os questionamentos. Meu filho vai conseguir vai terminar a escola, vai conseguir uma faculdade, vai conseguir ter autonomia, vai conseguir. Como que vai ser a vida dele? Como é que o mundo vai se comportar com meu filho? Um mundo tão cruel, um mundo externo tão desafiador. Aí ela falou assim: eu tenho que continuar a frase bem importante que ela sempre fala pra mim quando ela conta essas histórias. Estava escrito no site: você tem uma ampulheta, você tem um tempo em que você não pode desperdiçar. Se você desperdiçar, vai estar impactando o futuro do seu filho. E o momento, naquele momento, ela tinha que intervir na infância. Porque ela, se ela não intervir na infância, ele vai ter uma adolescência, uma vida adulta muito primitiva. Então, você tem um tempo, você tem que correr muito tempo. Isso é de fato. Aí ela começou, aí continuou a luta dela. A gente foi aí fomos no neurologista especializado em autismo. Ele constatou, aí fechou o diagnóstico. Aí tudo bem, fechou o diagnóstico. E agora? E agora? O que eu faço? Aí um médico simplesmente disse: começa a fazer uma inclusão na escola. Mas que tipo de inclusão? Como é que funciona? Como é que a escola vai adaptar? Eu fiz de uma forma generalista, como fosse algo tudo muito fácil. Aí minha mãe continuando perdida, mesmo com o diagnóstico. Mas mesmo assim ela tinha coragem de enfrentar, minha mãe tinha coragem de enfrentar e não tinha tempo perdido para ela. Inclusive eu fiz um exame, eu fui uma fonoaudióloga e a minha mãe relatou o meu caso. Ela foi, antes de fechar o diagnóstico, ela foi no faculdade, e ela fez
recomendou que minha mãe fizesse um exame BERA, que é examinar o nível de surdez, se eu era surdo ou não. Porque muitas vezes ela mandava um comando pra mim, só que eu não respondia. Eu nem ia fazer de conta que eu não estava ouvindo, mas na verdade eu estava ouvindo, só que eu não tinha interesse. Aquilo que ela estava sendo interessante para ela não estava sendo interessante para mim. Eu queria viver aquele meu mundo, então eu não entendia como comando. Aí foram várias vezes. Tinha muita falta de contato visual, não tinha nenhuma, então não tinha nenhuma relação com ela, só com meu pai. E toda vez quando eu gritava, eu chorava, eu ia pro colo, ela me colocava no colo dele e eu parava imediatamente chorando, ficava calmo. Então eu não construí uma relação, eu não tive uma relação genuína com a minha mãe. Foi construída essa relação. E aí ela começou, ela totalmente perdida, o que eu vou fazer? Eu tenho um diagnóstico, mas parece que não tem uma luz no fim do túnel, e até que ela no Orkut, na época era o Orkut, na rede social, ela consegue procurar uma escola especial perto da minha casa. Ela conseguiu, isso, quem ajudou foi uma conhecida dela que achou essa escola. Fomos lá, fiz uma avaliação e o feedback foi que por conta do alto nível de suporte dele, ele precisa manter essa escola, precisa estar nessa escola. Aí fiquei nessa escola especial, um ano e meio. A gente era uma equipe multidisciplinar. Tinha arte terapia, psicomotricidade, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, fisioterapia. E foi um grande avanço. Eu ainda era uma criança não verbal, não dizia nada, não conseguia me comunicar. Mas eu estava tendo uma evolução a passos lentos, mas existia. Até que em certo momento, eu tinha de 3 para 4 anos, 4 anos e meio, eu estava começando a imitar algumas crianças que tinham precisavam mais suporte. E eu já estava no estágio avançado, estava começando a imitar essas crianças. Então eles perceberam que eu já estava em um outro estágio de desenvolvimento. Aí eles chamaram minha mãe e informaram que agora seu filho não precisa mais dos nossos serviços, ele precisa estar em outro espaço. E ainda eu vou fazer terapia ABA também com 2 psicólogos nesse mesmo espaço. Aí eu saí dessa escola, aí eu saí dessa escola especial. Eu comecei, aí eu frequentei depois no ano seguinte uma creche, essas mesmas dificuldades, e no final do ano, mas assim, ainda eu continuava na creche mesmo, me adaptando, tentando me adaptar. No final do ano, nessa creche, eles me convidaram, eles falaram que não tinha mais condição de ficar comigo, basicamente me convidaram para ir embora. E eu ainda fazendo fono, e nessa época eu também fazia algumas terapias. Uma delas que eu vou destacar para vocês é a ecoterapia, não sei se já ouviram falar. Ecoterapia é uma terapia assistida a cavalos. Um trabalho multidisciplinar com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapia ocupacional. Um trabalho que visa o desenvolvimento biopsicossocial. O que significa isso? É um trabalho que visa o desenvolvimento biológico, desenvolvimento psicológico e desenvolvimento social do indivíduo. Então, isso a partir de um cavalo. Então, desde a parte da interação do cavalo, de olhar para ele, de entender, desenvolver a parte afetiva, até montar no cavalo. E isso eu fiz essa terapia, outra, mas essa eu fiz várias vezes, há muito tempo.
E aí eu até que no momento mais no auge dessa terapia foi quando eu estava em cima de um cavalo, estava montado no cavalo, tinha minha mãe, minha tia e vários profissionais. E isso era feito no Jockey Club na casa. Minha mãe, minha tia e vários profissionais em volta. Eu estava assim no cavalo e falei minha primeira palavra. Titia. A minha tia tava ali junto. Todo mundo começou a chorar, era uma emoção enorme. Eu não estava acreditando. Minha mãe não era católica, minha mãe não era da igreja, minha mãe era kardecista. Mas ela estava rezando muito, ela rezava muito, orava muito para que algum dia o seu filho falasse. E ela tinha convicção lá dentro que ele ia falar, de algum modo, de algum jeito ele ia falar. Eu falei essa palavra. E foi essa uma comoção, todo mundo estava acreditando. E aí que comecei a desenvolver essa minha fala, muito ainda não tinha ainda um desenvolvimento, mas estava começando a ter as minhas primeiras palavras. Na fome, em outros trabalhos, fiz capoeira inclusiva, trabalhou toda a minha parte de coordenação motora, de socialização, e também envolvia muito a parte de música, de arte. Minha mãe achava que era importante estar ali nesse espaço. Foi muito bom. Foi ótimo. Aí tal, saí dessa creche, minha mãe de novo perdida, o que eu vou fazer com meu filho. E ao mesmo tempo eu estava vivendo um momento muito conturbador no meu ambiente de casa, porque minha mãe queria o divórcio com meu pai, uma relação muito estremecida, um casamento já muito estremecido. E os dois têm que eu tenho um irmão mais velho, 11 anos de diferença, que estava começando a adolescência e tem demandas de adolescência, normal. E eu, as minhas demandas. Aí a minha mãe, junto com meu pai, tenta achar alguma clínica, alguma psicóloga que poderia ajudar naquele filho. Aí eles conseguem, descobrem uma psicóloga, uma conhecida do meu pai, acham essa psicóloga, nessa clínica de Botafogo, vão nessa clínica, relatam todos os problemas, as demandas, o que meu filho precisava. Aí a psicóloga aceitou o desafio, vamos trabalhar ele, vamos auxiliá-lo. Comecei nessa clínica e ela surgiu a ideia de matricular ele numa creche que era em frente à clínica que eu estava trabalhando. Só que um adendo, quando eu fui matricular nessa creche, não era como autista, mas como neurotípico. Se eu fosse colocado como autista, só tinha uma limitação de uma vaga, ou no máximo 2. Então ela tomou a coragem junto com a psicóloga de entrar como uma criança neurotípica. Então, eu entrei no colégio, entrei na creche, comecei uma adaptação difícil, complicado, mas normal, mas ok, eu vou me desenvolvendo ali. Dificuldade de socialização, interação, mesmo de interação, socialização, comunicação ainda muito precoce, muito complicada ainda. Até que uma mediadora de um aluno PCD fazia parte dessa clínica que eu estava atuando, que eu era paciente. Ela me reconhece e
Esse é o Gustavo, da clínica tal, tal, tal. Aí a creche toda ficou surpreendendo. Ficaram abismados. Como assim? Ele não era pra estar aqui. Ele é um PCD, ele tinha que entrar numa conta de PCD. Por que ele tá ali? Aí a psicóloga dessa clínica, ela assume a responsabilidade e fala, essa criança não fica aqui. Ela vai ficar aqui. Ela não vai sair daqui. Já entrou, agora não vai sair mais. Aí eu fiquei lá. Fiquei com as pujanças, com toda a dificuldade, mas fiquei. Aí tal, passando o tempo, passando os meses nessa creche, desenvolvendo. E fazendo paralelo com as atividades na clínica. A psicóloga percebeu que eu precisava ter uma experiência, precisava ter uma canja de vida, precisava conhecer outras pessoas com experiências totalmente diferentes do que as minhas, porque isso ia me desenvolver socialmente, biologicamente, emocionalmente. Então eu vou pro Pedro II, numa etapa. Não faço provas, não faço prova para entrar. A psicóloga de algum jeito conseguiu que eu entrasse, de alguma forma. E eu fui matriculado novamente como um neurotípico, não como autista, por conta dessa mesma limitação. E é só depois, quando entrei na escola, que souberam que eu era autista. E a escola era resistente. Resistente em relação a que a minha mãe pedia adaptações, exigia as adaptações. Todas as minhas demandas, a escola não era muito complicado. Era resistente nessa questão. Mas fui desenvolvendo, me adaptando, tentando se encaixar naquele mundo. Era difícil, mas do meu jeito eu fui me adaptando, convivendo com aquelas crianças muito diferentes. E isso durou isso eu tinha 6 para 7 anos. Eu fiquei nessa escola até os 9 anos. E quando eu entrei nessa escola, eu não saí daquela creche que eu estava. Então, de manhã eu ia para a escola, esse colégio público, depois eu ia para a clínica, almoçava na clínica e fazia já alguns trabalhos lá. E eu ia depois para essa creche. Então, no dia inteiro eu ficava em dois espaços. Na verdade, em 3 espaços. Então, era uma rotina exaustiva. Mas para mim, não fazia nenhuma diferença. Para mim era muito natural. Minha brincadeira, ao invés das crianças neurotípicas brincarem, fazer as brincadeiras, a minha brincadeira era ir para as terapias. Então, eu era todo feliz, assim, que eu tinha que ir. Até uma da fonoaudióloga falava assim comigo: Gustavo, vamos trabalhar? Eu falava assim: sim, vamos trabalhar! E era a minha dimensão ali. Ali com aquelas. Ali trabalhando, me esfolando. Eu era o topa tudo, então qualquer coisa que eles faziam eu topava. Vamos lá, Gustavo, vamos fazer isso? Vamos. Gustavo, vamos fazer aquilo? Vamos. Gustavo, isso, Gustavo, aquilo? Vamos. Sempre. Sempre essa iniciativa, sempre querendo os desafios. E, então aquilo, eu enxergava isso com essa é a minha vida. E vamos lá. Aí eu ficava nessa creche, eu ficava nessa escola clínica de creche por um tempo, até que eles viram que eu não precisava mais ir para essa creche. E agora eu precisava ficar na escola. Aí fiquei só no Pedro II e na clínica. Pedro II de manhã, na clínica à tarde, e outras atividades que eu fazia mais. Eu fazia esporte, fazia natação, fiz futebol, fiz um pouco de teatro, fiz um pouco mais pra frente. Aí por um tempo, aí até que eu fiquei no Pedro II, eu tive que sair por conta de uma greve, por conta de greves que existiam. Essas greves estavam atrapalhando muito o meu desenvolvimento. Aí minha mãe falou junto com a psicóloga, falou: olha, ele precisa sair daqui. Vai ter que ir em outro espaço.
Aí eu saio desse colégio público, eu vou para o colégio particular. Novamente, não fui matriculado como autista, mas como um neurotípico. Entrei, a professora a escola já via que eu já tinha algumas dificuldades. Minha mãe já relatava essas dificuldades, mas elas viram de perto essas dificuldades. Só que eles atrelaram essas dificuldades não por conta da minha condição, mas porque eu estava num colégio público, para eles o colégio público era considerado fraco. Então era essa a razão. Então aí, mas tá, a gente pode auxiliar ele, a gente pode ajustar com a gente. Aí comecei. Passos lentos, mas comecei a me desenvolver. Ao longo dos meses eu estava começando a evoluir, junto com a clínica que eu estava atuando, não parei com a clínica e me evoluí. E aí eu fui me desenvolvendo, fui evoluindo cada vez mais, até que o momento auge foi quando eu estava na sala, lembro, eu tenho essa cena até hoje, e a professora a gente formou filas, e cada um tinha que falar as tabuadas. Eu tinha muita dificuldade nessa parte matemática, de interpretação de texto. Aí eu participei dessa atividade. E quando chegou na minha vez, estava todo mundo de expectativas. Gustavo, quanto é que é? Tal, mas tal. Demorei a responder. Aí eu falei, tal, é X. Aí ela falou, acertou. Aí todo mundo, isso aí, caramba, muito bom. Tava todo mundo, os colegas me aplaudindo, me incentivando, a professora também. Depois a professora foi falar com a minha mãe que 30 anos de magistério ela nunca tinha visto nunca tinha visto tanta superação em um aluno. Foram 6 meses que o aluno entrou e ele está saindo totalmente diferente. E aí, essa cena é muito marca, que às vezes está indo muito na minha memória, nas pessoas, foi muito emocionante. Só que aí eu teria que continuar nessa escola, né? Porque deu certo, né? Mas às vezes Deus escreve certo com minhas histórias. Não continuei nessa escola, precisei me mudar para uma outra cidade. Eu fui para fora do Rio, fui para Curitiba. E de lá eu morei por 10 anos. E aí eu comecei a ter contato com outros profissionais, neuropsicólogas, psicólogas, que me ajudaram, fizeram todo o trabalho multidisciplinar comigo, psicopedagoga. E aquele foi o ponto-chave, que realmente o que eu sou hoje foi muito porque eu me mudei pra lá. Eu fiquei na mesma escola durante 10 anos. Foi muito difícil entrar. Não falei que era autista. Minha mãe não falou, porque sabia dessa dificuldade. Entrei como neurotípico. Eles só souberam lá dentro, mas eles não ficaram chateados no momento. E aceitaram. Tive muitas dificuldades da socialização e de interação. Não consegui formar nenhuma amizade dentro desses 10 anos. Era muito difícil ainda para mim. Eu não era convidado para eventos,
Mas fiz muito esporte, fiz teatro onde eu fui, onde me desenvolveu em todos os sentidos, na parte cognitiva, parte emocional, em tirar minha timidez. Que hoje eu posso estar falando com vocês hoje porque o teatro me ajudou. Eu comecei lá no Rio, na escola, eu continuei em Curitiba e eu fiz um curso profissionalizante de teatro. Inclusive, fiz várias peças, diferentes personagens, com diferentes características. Eu fiz até teste para filme, não passei, normal, tudo bem. E eu não continuei, eu não virei profissional por conta da pandemia. Quando teve a pandemia, eu tive que parar. A muito custo eu parei, mas eu tive. Sinto muita falta até hoje, eu pretendo. Acho que retornar algum dia. Não sei quando, mas acho que eu vou retornar. Então, eu fiz uma avaliação neuropsicológica ainda no Rio, com 8 anos de idade. Demonstrava que eu tinha um déficit cognitivo abaixo da média. Eu tinha um QI abaixo da média, uma dificuldade extrema de aprendizagem. A partir quando aí começou os trabalhos de estimulação e os pontos de evolução é quando eu fui para Curitiba. A partir dos 10 anos, e dos 10 até os 16, 15 para 16. Foi uma evolução absurda. E hoje eu tenho que ir dentro da média, com uma memória acima da média. E hoje eu consigo todas as partes que eu tinha de uma defasagem, eu melhorei muito. Meu único ponto principal, que ainda tem uma defasagem nessa percepção social, essa percepção do ambiente, identificar os sentimentos, de compreender os sentimentos, de entender de como falar em ambientes diferentes. Eu tenho trabalhado isso, essa parte de habilidades sociais. Mas outras partes minha parte cognitiva está muito melhor. Muito melhor. A parte de memória, ação, de inteligência, dentro da média. E eu vou já entrando numa fase dessa ensino fundamental, ensino fundamental 2, que foi difícil, mas tive alguma evolução. Nesse período eu fui representante de turma. Mesmo pela minha dificuldade, eu tinha eu queria demonstrar algo para as pessoas, mesmo do meu jeito, eu queria demonstrar algo. E eu tentava, falando do meu jeito, dessa minha dificuldade, mas eu falava, e era isso. Os meus colegas me achavam engraçado pela minha espontaneidade, pelo meu jeito. Eu tenho esse jeito mesmo, espontâneo. E o ponto de chave no meu colégio foi quando eu entrei para o ensino médio. E eu morava em Curitiba numa casa muito isolada, do centro. Era uma casa, como se fosse eu estava morando no campo, basicamente. Então era muito longe de tudo, das pessoas, dos meus colegas. Meus colegas moravam mais na parte da cidade, no meio centro da cidade. Até que meus pais decidem que eu tenho que mudar. A gente muda para uma casa mais perto do colégio e essa parte de socialização e interação muda drasticamente para melhor. Eu consigo interagir mais, formar amizades, mesmo que sejam superficiais, mas são amizades. E eu estava começando a ser mais espontâneo, me soltar mais. E até que eu conheço uma pessoa, o meu melhor amigo, que até hoje, ele é autista também, e ele foi diagnosticado no passado pela minha mesma neuropsicóloga. Ele participa desse processo e ele contou pra mim, caraca, isso a gente
Eu não sabia que ele era autista, mas eu me identificava com ele, não sei porquê. Ele tinha os mesmos jeitos. E hoje ele é, poxa, ele mora em Curitiba hoje, eu tenho muita saudade dele. Parece que a gente se entende pelo olhar. 10 minutos, tá? E dentro disso teve a pandemia, aí teve ensino médio, primeiro ano foi ótimo, consegui desenvolver. Aí teve a pandemia, aí fechou tudo, os lugares, as escolas. Isso, e durante esse 1 ano e meio que eu fiquei em casa, a pandemia foi muito prejudicial. Nessa parte de socialização, de interação. Mas essa parte cognitiva eu tive um acréscimo muito grande. Eu participava das aulas online, estava dando muito certo. E eu só fui saber do meu diagnóstico, alguém me contou sobre isso, foi aos 16 anos. Minha mãe eu lembro até hoje que eu estava num parque, minha mãe me chamou para ir num parque, em Curitiba. E ela começando a contar aos poucos, um pouco da minha história e tal, falando. E eu não estava entendendo muito bem, mas ok, vamos lá. Ok, contando. Até que ela fala pra mim, meu diagnóstico. Foi um baque. Não aceitei bem. Ouvi, tá bom, eu tinha autismo, eu internamente sabia que eu tinha algumas coisas. Sabia que eu entendi do autismo, mas eu não estava aceitando. Tinha vergonha, eu achava que o autismo era algo muito limitado pra mim. Eu não queria nunca falar do assunto, ela me colocava para ver alguns filmes, eu via os filmes, só que eu não me identificava naquele personagem, principalmente porque os personagens eram basicamente QI autistas com QI acima da média, que eram mais ligados à área de informática, de matemática, de tecnologia. Eu não me via naquilo, nada. Então, por quê? Porque eu estava vendo aquilo. Não, eu não sou autista, não tenho nada disso. Isso é bobagem dela. Não. Ela falava no assunto, eu não queria falar. E às vezes eu não verbalizava, mas o meu jeito corporal ela já estava vendo que eu não queria falar do assunto. Então foi muito complicado. Foi 4 anos assim. 4 anos chegando, 4 anos em que no primeiro ano do ensino médio eu estava querendo ser um adolescente normal. Adolescente que eu sou um adolescente, viver, conhecer gente, ser como todo mundo já foi aqui. Eu queria só isso. E o autismo achava que me limitava, que as pessoas não iam me aceitar, não iam aceitar da minha forma como eu penso, porque eu penso de uma forma diferente. Eu vejo detalhes. Eu vejo muitos detalhes, meu cérebro funciona dessa forma. Eu tenho uma dificuldade de filtrar, de capacidade de filtrar as coisas, porque eu consigo enxergar muitas coisas, pequenos detalhes, e então eu tenho isso, só que eu estava negando a minha... É louco isso falar, eu estava negando a minha própria existência. Isso é horrível. Isso é a pior coisa que existe. Isso é a pior coisa. Eu estava me mascarando, eu estava negando o jeito que eu sou, quem eu Gustavo. É claro que isso vai impactar nas relações. Eu não consegui firmar relações sociais, relações mais profundas, porque eu tenho que me expor. Eu tenho que me expor dessa minha condição, além da minha personalidade. Porque o sujeito, quando ele é diagnosticado, ele tem um diagnóstico, mas ele é um sujeito, um ser humano. E aí foi difícil. Mas aí ano passado as coisas mudaram muito. Mudaram para melhor. Participo até hoje de um projeto de inclusão com adolescentes e adultos PCDs, a maioria autistas, em síndrome de Down. A maioria de síndrome de Down, mas tem
trabalhei com público autista. E lá eu vivi experiências e desfoco na empregabilidade. Tive uma experiência fantástica de trabalhar no Rock in Rio. Trabalhei durante 8 dias no Rock in Rio. Eu aprendi muito. Além de trabalhar e de viver. O mais importante é viver aqueles shows, aqueles cantores ao vivo na minha frente. Experiência. E outras coisas que foram acontecendo na minha vida, outras. Eu fui mais me aceitando, estudando, conversando com outras pessoas, com colegas com os meus colegas da faculdade, que eu tinha mais confiança. E foi muito difícil para falar com pessoas que não fossem da minha família sobre isso. Foi muito custoso. Mas consegui. Eu continuo. Perguntas. Mas eu consegui, gente. Tem alguma pergunta? Só não escutei. Com que idade você falou a primeira palavra? De Que idade? com 4 e 5 anos. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês... É uma oportunidade boa, né? De Ímpar. tentar entender. Assim, pra você andar sozinho, sem acompanhar da sua mãe, Eu já Pode respondi. tentar, vai lá. como você se adaptou, como foi difícil, como você teve medo, Oi? Foi extremamente difícil. Extremamente. Eu vou falar de um aspecto mais recente para vocês, porque a gente. Você vai associar, né? E quando eu voltei para o Rio, eu morei em Curitiba e voltei para o Rio. Eu já tinha 19 anos. Você espera de uma pessoa de 19 anos? Você espera que ela já consiga viver, já consiga andar sozinha, ok. Só que eu tava com um pavor enorme, eu não conhecia nada, andar de metrô, eu tava desesperado, com 19 anos, na faculdade. Eu não vou conseguir, eu precisava de alguém, eu tô muito com medo, não tem como. Aí minha mãe começou a andar comigo, explicando pacientemente as estações de metrô. Foi uma construção, desenvolvendo. Até que comecei a ganhar confiança e comecei a deslanchar. E hoje eu ando sozinho de metrô, vou até a Barra, vou para lugares mais longe de metrô. E onde? Hoje o ônibus no Rio não ando, porque por conta da violência, infelizmente da violência que existe, mas em Curitiba não ando de ônibus. Foi esse mesmo processo. Foi difícil, mas deu certo. Eu só queria acabar a última fala aqui, que é a fala mais importante pra mim. Eu acho que vai ser fundamental para os pais. Antes de você concluir, você falou antes da questão do suporte, de como o suporte é importante ao longo da vida, né? Ele vai mudando os suportes que a pessoa precisa. Fala melhor. Eu ia falar. A frase mais importante é: invista nos seus filhos. Porque lá no futuro vai valer a pena. Porque vão formar adultos saudáveis, adultos que quando eles tiverem dificuldade vão reconhecer e saber pedir ajuda, e adultos que vão saber se conhecer e trabalhar e fazer o que eles gostam. A minha mãe muito insistiu no esporte e na música. Vocês não precisam necessariamente seguir isso.
vocês podem tentar encontrar coisas que os seus filhos gostam de fazer. Porque nos momentos com mais dificuldade, eles se encontram nessas atividades para liberar emoções. É por isso que é minha mãe. Porque a vida ela é custosa, ela é difícil. Nossa vida é difícil. Mesmo você não tendo filhos atípicos, a vida é difícil. A rotina de trabalho é difícil. Então eles encontrarem atividades, momentos em que eles possam extravasar isso é muito importante. Eles saberem vencer e saberem respeitar os seus limites e respeitar do jeito que eles são. Que eles são desse jeito sim. E que as pessoas elas têm que respeitar sim. Vocês têm que cobrar sim, está na lei. Isso é importantíssimo. E que agora falando o que ela disse. Eles vão precisar de suporte para a vida inteira. Eles podem estar trabalhando, tendo uma vida autônoma, conseguindo ganhar um salário, tendo uma vida profissional, tendo uma evolução, uma vida profissional, mas eles vão precisar de suporte, como eu estou tendo. E eles podem casar, ter filhos, mas eles vão continuar precisando de suporte. Porque cada estágio da vida tem uma demanda diferente. A parte da infância tem uma demanda, a parte da adolescência tem uma outra demanda, a parte adulta, que é a maior parte da vida deles, tem uma outra demanda. Então não deixe de dar suporte. Não é porque ele está desenvolvendo que ele não precisa de suporte. Inclusive está escrito no DSM, autista, ao nível de autismo e de suporte. Mesmo que esteja no nível 1, como eu, ele precisa de suporte. Se tiver nível 2 ou nível 3, continua tendo suporte. Então não deixe de dar. Eles vão continuar do apoio de vocês para sempre. E acima de tudo, porque são filhos, né? Eles precisam estar. Vocês são os pais, vocês são responsáveis. Então, nesse sentido, tem que torcer para a gente viver o suficiente para dar o suporte a vida toda. Porque tem um momento que a gente vai partir antes deles e o que vai vir deles na hora. Mas assim, é importante também a gente saber o quanto o Estado também tem responsabilidade nesse suporte. O Estado, a sociedade. Eu acho que isso a gente também divide com vocês o tempo todo. A família tem responsabilidade, a sociedade também tem, nós todos temos, e o Estado também. Então é por isso que é importante a gente ter essa consciência. Não está só na nossa conta. A nossa conta é importante, muito importante. Mas a gente pode contar, né, com outros suportes. É isso. Então, obrigado, gente. Bom retorno para vocês. Gustavo está aqui com a gente. Então, aqueles que não se sentiram à vontade agora para fazer uma pergunta, durante os atendimentos que vocês vierem, podem, de repente, tirar alguma dúvida com eles. Vou estar à disposição sempre. Tá bom? Para colaborar. Bom retorno. Obrigada, Gustavo. Parabéns, Cara, foi a melhor coisa pra mim. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? Eu vi teu áudio lá, tem coisa que você falou e você me investigado. Porque uma coisa de sintoma. Tá, pode ficar até que tem coisa que você menciona que pode ser causada pelo ambiente ou pode ser causado por uma condição. Então pode ou ser. as duas coisas. Ou as duas coisas, mas assim, as duas coisas geralmente elas contribuem uma para a outra, mas assim, pode ser as duas coisas agora, mas na origem, o que causou o quê? Então, foi o neurológico que causou uma condição do ambiente, ou seja, quando a minha condição neurológica, eu acabo pensando. Gustavo, ele falou sobre essa questão agora, né? Será que a minha condição neurológica eu perceber o ambiente de uma forma que potencializa
essa maneira de funcionar do ambiente. Por exemplo, imagine que você está num dia bem ruim, uma pessoa qualquer, um dia bem ruim, e aí de repente você está aqui no trabalho, eu estou aqui no trabalho, aí eu vou pegar uma caneca para beber água e a caneca do Gustavo. Sim. Posso pausar? Pode pausar.